Olá pessoal, vamos começar então com a aula número 1, logicamente, né? Primeira aula, o começo de tudo. Nessa aula nós vamos conversar sobre a questão dos elementos que são essenciais para o entendimento das aulas que virão. Então a aula histórica mesmo, da formação do Brasil, a formação econômica do Brasil, ocorre a partir da aula 2. Na aula 1, o que nós vamos abordar será isso aqui. Nós vamos falar sobre a formação econômica brasileira, o que vem a ser isto. No segundo, nós vamos falar sobre os paradigmas históricos e econômicos e depois a percepção institucional, na qual nós vamos trabalhar com a questão do livro que vocês receberam. O livro foi selecionado, vários artigos, várias palestras que foram dadas em um evento com empresários. Esses eventos somente são possíveis de ser entendidos quando você entende como é que ocorreu a formação histórica econômica brasileira. E é esse o tópico da nossa aula hoje. Mostrar para vocês a formação do paradigma econômico, o paradigma histórico, dentro do contexto da formação econômica, e depois abordar como o livro vai ser utilizado. É isso aí. Bom, toda história tem um contexto, tem um palco, tem personagens. Pois bem, essa é o momento que nós vamos organizar o contexto, os personagens e o palco dessa história, a história da formação econômica do Brasil. Venha comigo ao material. A história do mundo e do Brasil não é 8 nem 80. Tampouco é um romance com heróis e vilões caricatos. Vocês não vão encontrar um herói a cavalo branco e tampouco vilões com capas pretas e bigodes fininhos. Ela é um palco com personagens reais, com personalidades complexas que reagem como podem ao ambiente e ao tempo que vivem. Ou seja, eles não têm o benefício de já saber o resultado da história. E a questão do que é certo e errado é muito dúbia nesse momento, porque eles estão construindo o próprio cenário, estão construindo a própria história, estão tentando se adaptar e sobreviver a esse ambiente novo. Sendo assim, o estudo da formação econômica do Brasil, FEB, exige que fatos sejam analisados segundo o contexto histórico no qual eles estavam inseridos e a percepção daqueles que participaram desse contexto. Ou seja, a formação econômica do Brasil desvenda a construção institucional do Brasil. Pessoal, o que significa essas linhas? Significa que todo o processo de formação econômica do brasileiro aconteceu com pessoas reais. Nós não vamos visitar heróis, no sentido que você está acostumado com capas, espadas, onde o mocinho é formado inteiramente por um ser nobre, que sempre fala a verdade, que não tem medos. Não, são pessoas como eu, pessoas como vocês, pessoas que têm medos, pessoas que têm dúvidas, pessoas que tentaram fazer o seu melhor muitas vezes. E talvez o seu melhor, a sua decisão tomada naquele momento, não tenha sido o que hoje a gente gostaria que tivesse. Sacrifícios, entregas, muitas vezes busca pelo próprio interesse, são elementos que vão estar presentes na formação econômica. Mas não porque são vilões, simplesmente porque são pessoas. Vamos olhar a história, vamos entender os paradigmas que nós estamos utilizando para olhar essa história e daí tentar entender por que nós tivemos essa formação atual. Tudo dentro do contexto institucional. O que é institucional? Você vai descobrir no final da aula. Pessoal, ao término das 6 aulas, eu quero deixar com vocês com mais dúvidas do que respostas. Dúvidas que vão ser saudáveis, porque vão começar a fomentar em você o espírito da crítica, o espírito do debate, começar a olhar o mundo e tentar entender como é que ele funciona sob diferentes paradigmas. Mas até chegar lá, nós temos que começar a responder perguntas que são básicas, que já estão consolidadas. E é isso que nós vamos fazer agora. Vem comigo ao material. Vamos primeiro definir a identidade da formação econômica brasileira. O que é FEB? FEB é um ramo do conhecimento que busca a compreensão sobre o processo de formação do cenário econômico e social do Brasil. O que significa isso? Significa que nós vamos buscar entender como é que o Brasil se tornou o que ele é hoje. E como é que a gente faz isso? Bom, como é feito essa formação? De diversas formas. Alguns retornam ao período da descoberta e vêm até os dias atuais buscando apresentar o impacto das heranças coloniais nos dias atuais. Outros não.
eles vão menos longe e buscam nas instituições mais recentes, cerca de um século atrás, ou seja, no período da República, como foram feitas as bases do que nós temos hoje como estrutura econômica social. E, por fim, tem outros ainda que focam nas influências exógenas, que influenciaram a imagem do atual cenário. Tudo isso que estou dizendo para você significa que nós temos diferentes maneiras de olhar a história. Mas todo mundo está tentando explicar como é que a história foi construída. Ou seja, o Brasil de hoje é o reflexo do que foi tomado de decisões no passado. Como falei para vocês, alguns cientistas vão voltar ao descobrimento. Podem até achar estranho, mas tem outros que vão antes até. Chegam no período anterior ao descobrimento, um período anterior a Cabralino, ou seja, antes de Cabral. Nesse processo todo de construção, todos justificam a sua posição de escolha temporal. Porque eles falam que todos esses processos, sejam antes de Cabral, após o período de Cabral, no período colonial, seja na fase da República, ou seja nas influências exógenas, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa, todas elas alteraram a nossa instituição. Elas alteraram o nosso modo de entender o mundo. O que é uma instituição? A instituição é uma regra formal ou informal que estabelece como nós devemos agir. Então, durante a história, nós vamos absorvendo uma instituição anterior e readaptando segundo as nossas percepções sobre a atual realidade. E assim, nós vamos construindo o que nós chamamos hoje de contemporâneo, o que nós chamamos de momento atual. E é uma interpretação, uma influência. Percebam bem, na nossa sociedade não existe uma lei que fale que o homem tem que usar cabelo curto. Contudo, a maioria dos homens tem cabelo curto. Não existe uma lei que fala que as mulheres têm que usar cabelos longos, mas a maioria das mulheres usam cabelo longo. E essas questões de cabelo, a mulher usa saia, o homem usa barba, tudo é uma questão institucional. Ela existe porque a sociedade vai evoluindo e vai tomando forma de acordo com as suas influências passadas. Vejam só os filmes antigos. Era difícil achar um personagem que não tivesse um bigode. Olhe hoje, é difícil achar um personagem que não tem barba. Volte 10 anos atrás, era difícil achar um personagem que tivesse barba ou bigode. Tudo isso acontece por causa da evolução das instituições informais. Imagine agora, se na questão visual já dá toda essa transformação, o que seria então em aspectos não visuais, aspectos de ideologias, aspectos de formas de entender como é que a influência de hoje vai desencadear o desenvolvimento econômico do país? É muito mais complexo. Vamos ao material. Está começando a entender que a história, como a formação econômica, são elementos que dependem do ponto de vista. Bom, qual vai ser a consequência disso? Quem escreve sobre história são economistas, são historiadores, pesquisadores das conjunturas econômicas. Então, e também outros cientistas que trabalham com pesquisas históricas e econômicas. Ou seja, quando eu falar que estou estudando o FEB, eu vou estar estudando o que um economista deve ter escrito. Um economista que entende de história. Ou talvez eu vou estar estudando o que um historiador escreveu. Um historiador que entende de conjunturas econômicas. E talvez eu vou estar analisando um advogado, posso estar vendo um administrador, um outro cientista que se dedica a pesquisas históricas e também econômicas. Bom, qual é o resultado disso tudo? Cada linha já escrita sobre a formação econômica brasileira apresenta-se sustentada sob um paradigma, um modo de ver a realidade. Um paradigma que é aquele que se faz presente no DNA da formação do seu autor, ou seja, o paradigma é um modo de ver o mundo. E esse modo de ver o mundo depende muito de qual formação esse autor tem. O economista vai ver sempre a questão da distribuição, da geração da riqueza, provavelmente um advogado, sobre os aspectos da formação institucional, da questão da participação civil no processo. O historiador, os fatos históricos, a questão da construção das ligações sociais, e assim por diante. O que torna o estudo da FEB um terreno muito fértil do saber, porque ele começa a mostrar para a gente
formas diferentes de ver aquela realidade que antes ocorreu. Bom, professor, já estou entendendo um monte de coisa, mas ainda tenho umas dúvidas. Talvez você esteja pensando, puxa, quer dizer então que não existe uma resposta única? Não, não existe. O que existe são pontos de vista diferentes, todos igualmente verdadeiros dentro da lógica que foram construídos. E o mais interessante, de tempos em tempos, a sociedade debate esses pontos e acaba chegando a uma convergência. Acredite naquela convergência como sendo a resposta que é verdadeira. O tempo vai passando, as instituições vão evoluindo, os conhecimentos vão aumentando e adivinha? Lá na frente, novamente existe um debate e talvez os pontos anteriormente defendidos já não sejam tão críveis, talvez não sejam tão certos. Quer ver uma coisa interessante? Por muito tempo se acreditou, pelo menos eu fui ensinado assim no meu tempo de primário, que a feijoada tinha sido inventada pelos escravos, onde eles aproveitavam o feijão e misturavam restos de comida, como pedaço de porco, aquelas coisas todas que eles tinham. E daí surgiu essa alimentação tipicamente brasileira, fruto da escravidão. Atualmente, os historiadores chegaram à conclusão que não foi uma invenção do tempo dos escravos, mas sim uma invenção francesa que foi importada. Chegaram a justificar isso mostrando para a gente alguns cartazes de 1823 que mostram em restaurantes chiques da alta sociedade falando da introdução da feijoada no nosso calendário, na nossa culinária. Então, olha que interessante. A história vai sendo reescrita de acordo com as mudanças institucionais, acesso às novas informações e rompimentos de alguns mitos, de algumas crenças. Portanto, estudar a FEB, estudar a formação econômica brasileira é constantemente revisitar a história com um novo olhar, com um novo paradigma. E o que é um paradigma? Eu vou te passar no próximo slide essa resposta. Vem comigo. Bom, qual representa o que realmente aconteceu? Todas e nenhuma. Como disse, Kahn foi o rapaz, o cientista que inventou essa história do paradigma. O que chamamos de realidade é apenas o limite que nossa interpretação se permite chegar. É a história, e a história é uma construção que nos permite justificar o nosso presente. Portanto, como já disse, todas as possibilidades e nenhuma representam a realidade. Todas representam a realidade naquele momento e nenhuma poderá representar no futuro. Porque realidade é o limite da nossa percepção. Professor, eu não estou entendendo isso. Eu não consigo perceber como é que uma coisa pode ser verdade e depois não ser verdade. Podia explicar melhor? Veja só. Vamos pegar o exemplo dos cães. Eu e você conseguimos enxergar vários espectros diferentes de cor. Eu enxergo amarelo, azul, vermelho, então, e você também. Cientistas dizem que os cães são daltônicos. Eles não conseguem perceber a diferença de cor. Então, jogar uma bolinha vermelha para ele, uma azul, dá no mesmo. E a gente escuta, ele gosta mais da bolinha vermelha. A gente tenta dar um sentido ao que a gente percebe, muitas vezes fora do contexto que realmente ocorre. O cachorro não está diferenciando o vermelho com o azul, segundo os cientistas. Portanto, ele não tem uma preferência por essas cores. Ele gosta daquela bolinha por algum outro fator que a gente desconhece, mas a gente tenta justificar aquilo com o que nós temos informação da realidade naquele momento. A gente enxerga o vermelho, o cachorro gosta da bolinha vermelha, beleza, ele gosta da cor vermelha. E na verdade não é isso. Com o passar do tempo, com o avanço das pesquisas, talvez o dono do cachorrinho vai entender que não é da cor vermelha. Mas até lá, livros já foram escritos, teorias já foram construídas e a gente terá um mito em mãos. É esse o ponto-chave. Vem comigo com o material. Bom, vamos ver que, então, resumindo, a FEB depende tanto dos fatos que são analisados, como do paradigma daqueles que analisam. Mas o que é um paradigma? E qual é a sua importância? O que é um paradigma e qual é a sua importância? Bom, nesse quesito, vamos entrar agora na questão dessa resposta. O que é paradigma e o que é um paradigma histórico e econômico? Essas duas perguntas são essenciais para a gente. Bom, vamos começar. Paradigma é um conjunto de crenças, é um conjunto de exemplos,
é um conjunto de linguagem que nós usamos para construir o saber. O cientista é um profissional, é um estudioso que faz uso desses instrumentos, dessas palavras que são aceitas por um certo grupo. Ele faz uso dessas crenças que são aceitas por um certo grupo para tentar entender a realidade. Então, um cientista é um membro de um grupo que construiu toda uma ideologia, construiu todo um contexto que dá sentido ao mundo. Quando ele começa a fazer uso dessa linguagem, que é comum naquele grupo, quando essa pessoa começa a fazer uso dessas crenças que é comum àquele grupo, ele é aceito como cientista daquele grupo. Vejam só a história de Galileu. Galileu falou que o mundo era redondo. Ele falou que o Sol girava, falou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. Quando ele fez isso, ele rompeu com aquele grupo e ele foi considerado um herege. Mas veja só que interessante. Quando a gente pega e vê que os outros cientistas começam a fazer adesão ao que o Galileu tinha dito, a gente começa a entender que começa a formar uma nova sociedade de cientistas. Agora, quem disser que a Terra é plana, quem disser que o Sol é que gira em torno da Terra, estará excluso desse grupo de cientistas. O que antes era ciência, pós-Galileu, virou mito. E agora, Galileu constrói um novo grupo, uma nova sociedade de cientistas. Não necessariamente ele, mas as suas ideias que vencem o tempo. Pode ser estranho, mas hoje nós podemos estar considerando algumas influências econômicas, alguns valores econômicos ou até históricos, que mais tarde vão ser tão absurdos quanto dizer que o Sol gira em torno da Terra. Mas isso cabe à história julgar. No momento, é o que nós temos. E é isso que torna tão rica a formação econômica brasileira. O paradigma entra nesse contexto. Ele analisa como hoje a sociedade está construindo essa questão do conhecimento. Quais são as crenças e os valores que ela tem. A coisa mais importante, como ela olha o mundo. Esse é o link de paradigmas e formação econômica. Venha o material comigo. Bom, olha essa figura. Estão vendo que interessante? O que vocês estão enxergando? Bom, vocês devem estar enxergando aí um pato ou um coelho. Mas isso para quem conhece patos e coelhos. Quem nunca viu um pato na vida, quem nunca viu um coelho na vida, por certo, não está enxergando nada disso, apenas um monte de riscos ou um bicho muito estranho. Como é que eu posso dizer para vocês e afirmar que isso é um pato-coelho? Depende do ponto de vista. Olha comigo aqui, que interessante. Quando eu foco nesse ponto aqui, nesse exato ponto, eu consigo ter a imagem de um nariz de um coelho. Nesse caso, isso aqui seria a orelha, porque o meu foco está nesse ponto. Agora, se eu olho para esse ponto, a impressão que eu tenho é que isso é um bico de um pato. E sendo o bico do pato, essa é a nuca do pato. Então, essa figura, que é uma questão concreta, pode ser interpretada de maneiras diferentes, de acordo com o ponto de vista que você tem, de acordo com o paradigma que você tem. Caso contrário, é apenas um monte de riscos. Venha comigo no material para a gente entender o que isso significa. Vocês estão enxergando essa figura e estão pensando, mas o que isso tem a ver com formação econômica brasileira? A resposta é tudo. Se eu tenho dificuldade em ver essa figura como um pato ou um coelho, eu vou ter dificuldade em entender outras coisas que não são tão concretas. Se você mostrar essa mesma figura, eu perguntar para uma criança o que é um pato, ela não vai conseguir desenhar aquela figura que a gente viu agora. Provavelmente, o que ela vai te desenhar será uma coisa mais ou menos assim. Para ela, isso é um pato. Porque foi assim que ele foi apresentado. É assim que ela acredita que os patos são. Leve ela a uma fazenda e ela vai ter um choque, porque ela não vai encontrar esse nosso amigo lá na fazenda como sendo um pato. Percebam, o pato que vocês conhecem, o pato que a criança conhece, depende do ponto de vista. A história também. Podemos falar em heróis que levantaram a espada e gritaram, fizeram o grito de independência no nosso país. Podemos falar de um homem comum que estava tentando se firmar diante ao seu pai.
Podemos falar sobre um homem que foi pressionado por uma nação a dar o grito de independência. Podemos falar de qualquer coisa. Tudo depende do modo que você olha essa história. Esse é o ponto-chave. A formação econômica brasileira, ou seja, a formação do processo que gera a riqueza, distribui a riqueza, a questão que permite que a gente estude, se alimente, se vista, depende do ponto de vista. É isso que o paradigma nos ajuda a entender. Vamos ao material? Bom, pessoal, eu acho que nesse momento você já deve estar começando a entender que dentro de um processo de construção da percepção, nós temos múltiplos campos de percepção. E a pergunta agora, a chave deve ser, como é que eles vão se formando ao longo do tempo? A questão é simples. No começo de toda a construção de uma ciência, o que primeiro a gente tem é a sua fase de múltiplos campos dispersos. O que vocês estão vendo nesse momento são elementos que estão dispersos dentro de uma sociedade. Então, cada um desses pontinhos que eu estou mostrando para vocês aqui é um modo de tentar entender a realidade que existe. Mas ninguém chega no consenso, porque esse ponto é diferente desse ponto, essa crença é diferente daquele outro ponto e assim por diante. E daqui surgem diferentes interpretações, onde todo mundo diz compreender a sociedade, mas ninguém consegue convencer aquele que ouve. Passando um certo tempo, depois de muitos debates, depois de muitas encrencas sobre a questão de quem está certo, surgem alguns focos, alguns grupos de especialistas que começam a convergir, acreditando que as suas crenças podem ser melhoradas com a crença do colega, do vizinho, conseguem acreditar que a sua crença pode se tornar mais densa quando olhar o mundo um pouquinho mais próximo daquela outra crença e começam a formar, então, isso aqui, esses blocos de certas convergências. Ainda não se formou ciência, ainda não se formou paradigmas. O que estão formando são sociedades primitivas que vão mais tarde gerar um paradigma. É isso que nós estamos vendo nesse momento. Passa um pouquinho mais de tempo e ela se consolida. Agora já não temos mais pontos que estão dispersos, não temos mais visões tão distantes uma da outra. O que nós temos agora são blocos, e esses blocos estão mais condensados e apresentam uma certa ligação entre eles. Eles não acham que o outro é totalmente absurdo, eles só não concordam com todas as formas de ver do mundo que aquele seu oponente tem. Algumas coisas acham que são verdadeiras, outras nem tanto. Ou seja, o paradigma representa um momento onde vai ser construído a ciência. Então, nós temos uma fase pré-histórica da ciência, é quando tem aqueles pontos dispersos que eu mostrei para vocês, onde todo mundo acha que sabe tudo e ninguém sabe nada. E ninguém consegue impor a sua posição aos demais, porque os pontos são muito divergentes. Uma história primitiva, onde começam a surgir algumas sociedades que começam a achar, olha, eu acho que o que você está dizendo faz sentido, mas se a gente colocar um pouquinho dessa minha percepção do mundo, eu acho que faz mais sentido ainda. E começa, então, esse processo de construção de um novo saber. E, de repente, surge um novo paradigma, onde aquele grupo específico da sociedade começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, ele fala, isso é verdade. Quem não concorda com a gente não fala a verdade. Ele é uma pessoa mística, ele é uma pessoa supersticiosa, porque ele está falando besteira. Porque ele não está falando aquilo que o nosso paradigma diz que é verdade, como a gente conseguiu interpretar a realidade. E assim é que surge, portanto, os paradigmas. Dentro dos paradigmas que mais são interessantes, nós temos aqui o econômico. Esse é um paradigma muito forte que nós vamos usar usaremos durante as nossas aulas sobre o livro. Vejam só que interessante que são essas três lâminas. Na primeira lâmina, o que eu tenho? Eu tenho a história primitiva. Então vejam a história primitiva da ciência, formada por mercantilistas, fisiocratas e historicistas. Pessoas que estudaram a economia, tendo como base a questão do trânsito do ouro, a questão dos valores sociais e a questão da influência da humanidade até aquele momento que eles viviam. Depois eu tenho o quê? Eu tenho o primeiro paradigma. O primeiro paradigma surgiu em Riquezas das Nações.
Riqueza das Nações foi um livro escrito por Adam Smith em 1776. A partir daquele manual foi iniciada a economia como ciência. Por quê? Porque Adam Smith conseguiu reunir aqueles grupos que eram dispersos, conseguiu pegar aquelas sociedades que eram mais ou menos organizadas e, a partir daquilo, extrair uma visão única, onde todos compartilhavam. E, a partir daquele momento, surge a economia como ciência. Uma economia que vai acreditar na geração da riqueza. Uma economia que vai acreditar na distribuição da riqueza entre os seus atores. Uma economia que vai acreditar na busca do interesse próprio em formas explícitas e implícitas. Uma economia que vai ter todo um ferramental para explicar a história. Todo um ferramental para olhar o pato ou o coelho. A partir dessa possibilidade de ver o pato ou o coelho naqueles rabiscos, nesse caso, os rabiscos da sociedade, surgem as escolas econômicas. Olha as escolas econômicas que nós temos. Temos a escola clássica, temos a escola neoclássica, marginalista, utilitarista, institucionalista, keynesianas e tantas outras. Cada uma dessas escolas acredita que ela é capaz de explicar a sociedade de maneira mais eficiente que a sua escola anterior. Vejam só os clássicos. Os clássicos acreditavam no mercado da liberdade perfeita, no qual todo mundo que buscasse o seu próprio interesse em um mercado onde o governo não tivesse intervenção, acabaria gerando o bem-estar de todos. Os neoclássicos também acreditam nisso, mas começam a reconhecer que existem imperfeições. Aparecem os keynesianistas, que eles apresentam para a gente que muitas vezes a economia trava, e quando isso acontece, a gente é obrigado a ter a intervenção do governo. Por que essa intervenção? Para que seja possível para a economia reiniciar. Imagine a economia como se fosse um carro. Se ela parou, alguém tem que empurrar. Quem empurraria seria o governo. Quem trata a economia nesse sentido? Surgem os marxistas, também são economistas, mas começam a falar na questão sobre a briga que existe entre classes economicamente diferentes, sociais economicamente diferentes. O proletário, o capitalista, também é uma economia. Estão percebendo? Eu posso olhar a história, a formação econômica do Brasil, sobre diferentes paradigmas, e ainda assim ser economista. É isso que nós vamos estudar. O livro que vocês receberam terá várias opiniões diferentes. São vários autores diferentes. É uma palestra que você vai estar assistindo, onde cada palestra que está ali transcrita vai mostrar a visão de um economista sobre o Brasil e sobre o mundo. Entender a história e que existe essa possibilidade de inúmeras instituições diferentes é que torna o livro rico e torna você um membro da sociedade que estuda a formação econômica. É bem simples, né? Quando a gente analisa por esse ponto. Vem comigo ao material. Agora que nós já estamos chegando nesse conhecimento, nos é possível olhar essa figura tão famosa. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava emocionado com ela, para entender o que ela significa para a gente. Pessoal, o que nós temos aqui é uma imagem poética sobre o grito da independência, no quadro do pintor Pedro Américo. Dom Pedro levanta a espada com um lindo cavalo, um cavalo de tropa, com uma roupa de gala, e os soldados, vestidos também como tal, fazem o grito da independência. Por muito tempo as crianças ficam com essa imagem heróica no seu inconsciente, mas a verdade não é bem essa. Naquele período não se usava cavalos, e ainda hoje não se usa cavalo naquela região onde estava Dom Pedro. Estavam de mulas, então os cavalos não são tão poderosos como a gente está vendo aqui, na verdade são mulas. Não se usaria uma roupa dessa num lugar tão quente. Eles estavam de camisetas e shorts. E Dom Pedro, segundo a história nos passa, estava com um desarranjo intestinal. Por isso que ele fez a parada naquele local onde foi feito o grito. Contando desse jeito, não fica tão heróico a imagem, fica. E mais um detalhe, o rio Ipiranga que vemos na foto, aqui atrás dos cavalos, ele não passa por ali, ele passa atrás daquele morro, mas não ficaria tão bonito um grito da independência às margens do rio Ipiranga se o rio está no outro lado. Estão vendo que o que nós recebemos como uma imagem que construiu o nosso consciente, a nossa interpretação sobre a realidade, ela tem os seus paradigmas, ela é pintada segundo o modo que alguém interpreta que ela deve ser. Sendo assim, o que nós podemos dizer sobre os paradigmas? Podemos dizer que eles são frutos de manuais de uma sociedade, não é que o pessoal quer manipular a gente, longe disso, são coisas que eles realmente acreditam.
porque eles foram estudantes, aprendizes dessa realidade e entenderam o mundo daquele jeito, porque o mundo foi apresentado com fatos escolhidos para sustentar suas opiniões. Disso criou-se uma comunidade sociológica que é construída em cima dessa instituição, em cima desses paradigmas, que naturalmente vai começar a reproduzir as histórias aprendidas, gerando novos manuais e realimentando todo o ciclo da estrutura do paradigma. Só que cada vez que isso ocorre, a cópia sai um pouquinho diferente, novos dados são acrescentados e a gente acaba tendo visões diferentes. Basicamente, é isso que acontece dentro da nossa formação. É isso que acontece dentro da nossa construção da realidade. Bom, eu espero que nesse momento vocês não estejam bravos comigo dizendo que você está acabando com meus sonhos, professor. Não é isso. Eu só estou preparando vocês para quando começarem a olhar a história, quando começar a entender como foi formado o Brasil na sua questão econômica e social, você não venha cheio de crenças. Você venha com a mente mais aberta. Vou te contar uma história que talvez te ajude. Antigamente, existia um professor universitário que resolveu estudar a filosofia Zen. Esse professor universitário, que queria estudar a filosofia Zen, resolveu estudar bastante sobre o assunto e daí, com base naqueles paradigmas que absorveu nos manuais, foi entrevistar um filósofo Zen, o maior que ele encontrou. Nesse caso, o mestre Nanin. O mestre Nanin, quando chegou, o professor percebeu que esse professor estava cheio de si, que as suas crenças estavam muito enraizadas, que ele tinha uma percepção sobre a história, sobre a sua filosofia Zen, que ele não conseguiria discutir com aquele professor, porque o professor estava muito engessado. O mestre Nanin levou o professor para tomar chá e falou: professor, eu vou responder qualquer pergunta depois do chá. O professor ficou um pouco revoltado, falou: mas esse mestre é doido, eu não quero tomar chá, eu quero respostas sobre a filosofia Zen. Pois bem, o professor sentou-se à mesa e o mestre Nanin fez todo aquele ritual do chá e começou a servir a xícara do professor. À medida que ele estava servindo a xícara do professor, o chá chegou na metade da xícara. O mestre Nanin não parou. Chegou na borda da xícara. O mestre Nanin não parou. A xícara começou a transbordar. O professor levou um susto, deu um salto para trás e falou: mestre, você está doido? Não está vendo que a xícara não cabe mais nada e você continua insistindo em colocar chá? O mestre parou de encher a xícara e falou: meu caro professor, assim é a sua cabeça. Enquanto estiver cheia desses paradigmas, não poderei fazer nada, nada poderei ensinar. Vá embora, esvazie a sua cabeça, esvazie a sua xícara, volte, daí a gente conversa. A questão para entender a formação econômica do Brasil é isso, é se despedir de todos os seus paradigmas e começar a ver o mundo de um jeito mais livre, um jeito mais puro, como uma criança, e não julgar as pessoas como heróis ou bandidos, apenas como pessoas. E é nesse ponto que entra o nosso livro. Venha ao material. Bom, pessoal, pela ótica institucional, a formação econômica do Brasil. Como estruturaremos a aula? Com uma visão crítica com base em um livro de referência, com fatos históricos e com as lentes institucionais que estou conversando com vocês. Com a questão do livro, esse aqui é o elemento que será nosso aporte, o nosso porto seguro. O livro que vocês têm aqui na tela, Para o Brasil Voltar a Crescer, Evidências, Reflexões e Caminhos, trata-se de um conjunto, como já tinha dito, de palestras que foram ministradas. Não foram somente essas palestras, mas essas foram algumas que foi reunida dentro das limitações das páginas que eram impostas, que foi imposta pela questão da edição, onde nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, um jogo de perguntas e respostas com John, com Bolivar, com Cláudio, Rubens, Paulo, Sebastião e Belmiro, viu? Já são amigões, assim, já estou chamando pelo primeiro nome. Esse pessoal vai nos dar a percepção que eles tiveram da formação do Brasil até aquele momento, não de forma contando a história, mas falando da experiência que eles têm do Brasil em relação ao resto do mundo. É assim, todos esses pesquisadores, muitos com PhD em economia, outro advogado, com experiências, visitaram a China, visitaram a Índia, foram até a Rússia, acompanharam o desenvolvimento de outras nações, participaram do Banco Central, estiveram nas Nações Unidas e começaram a ver o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu com o resto do mundo. E começaram a falar: olha, o Brasil é assim
por causa disso, segundo o meu paradigma, segundo a minha percepção de mundo. E eles vão constantemente retornar a elementos da nossa história, vão constantemente retornar a essa questão dos paradigmas dos cientistas para tentar explicar o seu ponto de vista. Então, à medida que você for lendo o livro e ele comentar, olha, o regime militar, você vai ter visto aqui nessa aula o regime militar. Ah, a questão do período imperial, que fizemos tal coisa. Nós vamos ter visto aqui no período imperial essa tal coisa que ele comentou. O cientista só escreve para um grupo de membros daquela comunidade. A gente já viu isso nessa aula de hoje, na aula número 1, a questão do paradigma, que faz parte de um grupo social. Então, enfim, nós vamos dar nessas 6 aulas o suporte para você entender essa discussão que o livro vai estar apresentando para vocês. Mas cabe a você a sua leitura e formação crítica nesse processo. Vamos voltar ao material. Bom, o nosso livro é uma coletânea, como já disse, de 7 encontros que ocorreram em um evento para discutir o cenário econômico brasileiro no ano de 2006. Cada capítulo representa a visão de um palestrante sobre o tema. Visão essa que, como já disse, ela foi construída sob um paradigma. Como é que foi feita a exposição desses assuntos? A exposição da visão dos autores se dá mediante um processo de perguntas e respostas onde ocorreu a transcrição, como foi feito no dia da palestra, onde cada um demonstra a sua visão institucional da realidade do Brasil por meio de dados históricos e instrumentos econômicos, porque, como já disse, a maior parte deles são economistas. Ou seja, nós estamos trabalhando nesse contexto com pessoas que têm uma visão histórica, uma visão econômica, construída em cima de paradigmas, frutos de suas experiências durante as viagens que fizeram internacionais ou das ações que tiveram dentro da nossa economia. Só para você não ficar tenso ainda, o que significa essa questão institucional? Você precisa entender que tudo que eu estou falando para vocês, tudo que eu estou tentando demonstrar nessa questão da construção do saber da formação econômica brasileira está sustentado no conceito de racionalidade. Segundo Herbert Simon, o ser humano, Herbert Simon é um economista da década de 50, de 1950, o ser humano, ele é um racional limitado. O que significa isso? Que ele não é capaz de expressar tudo o que ele sabe. Tampouco é capaz de absorver tudo que os outros expressam. E mesmo que ele fosse capaz de expressar tudo o que sabe e o outro fosse capaz de receber tudo o que ele expressou, cada um interpretaria esse conjunto de dados de maneira diferente, porque cada um tem um paradigma diferente que foi construído na sua formação como profissional e a sua formação como um ser vivo. Cada um traz consigo esses mitos, essas crenças. Então, não podemos questionar, por exemplo, uma pessoa que foi chamada irracional porque ela acredita em tal Deus e você acredita em outro, ou porque ela não acredita. Isso está enraizado nela de acordo com os eventos que foram sendo levados por ela até aquele momento. Então, esse processo de construção é muito criterioso no sentido de que você tem que entender a realidade onde está inserido. Cada um desses autores são estudiosos, são pessoas que receberam uma formação muito densa sobre economia e sobre aspectos sociais, que estão dividindo isso com a gente agora, nesse livro. Então a gente esvazia a xícara e vai tentar agora fazer o máximo possível de deixar de lado um pouquinho os nossos preconceitos, ou questões conceituais, não só preconceito, questões conceituais que nos são caras, para tentar ver o mundo através dos olhos deles. Depois de terminar a leitura, você busca novamente seus preconceitos, busca novamente seus conceitos e faz uma comparação. Daí sim você vai ter uma construção. Talvez você vai perceber que os seus conceitos estavam mais coerentes, ou menos coerentes, ou faltava um complemento, e daí sim ocorre o enriquecimento do seu saber. Na verdade, o nosso curso superior tem essa função, torná-lo mais crítico, torná-lo uma pessoa mais capaz de entender a realidade sob pontos de vista diferentes, sob contextos diferentes. Vamos voltar ao material. Bom, pessoal, dito isso, é nesse ponto que entram os fatos históricos. Nossos encontros irão apresentar uma visão sintética da história do Brasil, segundo dados históricos, em um contexto institucional e econômico, mesclando um pouco dessas várias vertentes. Temos, nesse caso,
o contexto institucional e econômico, que ele é necessário, dado o fato de que todos os palestrantes que estão presentes naquele livro, mais cedo ou mais tarde, buscarão as suas ideias nesse arcabouço da escola econômica institucional, do paradigma institucional, no qual nós temos duas vertentes, que eu usei durante a aula inteira de hoje. Nós temos uma sociedade e essa sociedade evolui lentamente. Ela evolui de acordo com os hábitos e os aspectos cognitivos que ela tem presente, enraizado nela. À medida que esses hábitos se tornam uma rotina, nós construímos uma cultura. Mas essa cultura se sustenta em cima de instituições formais e informais, que aos tempos vão se modificando, gerando uma nova sociedade, reiniciando todo o processo. Imagine, pessoal, o Xerox. Imagina que eu tenho uma folha e em cima dessa folha eu resolvo fazer uma fotocópia. Essa fotocópia que eu vou fazer, ela vai ser muito parecida na primeira fotocópia. Então eu peguei a folha original, tirei uma fotocópia, depois eu ponho a folha original de lado. A primeira fotocópia sai muito parecida. Pego essa fotocópia e faço uma nova fotocópia dela. A nova fotocópia é muito parecida com a primeira cópia. Tiro a primeira cópia, pego a segunda fotocópia e coloco para tirar uma nova fotocópia. Ou seja, eu estou fazendo uma fotocópia da fotocópia. Nos primeiros momentos, parecerão que são muito parecidas. Mas depois de muitas vezes feita essa operação, você vai notar que as imagens que vão estar saindo lá na frente são totalmente estranhas à imagem original. No nosso caso, a fotocópia, como ela é apenas uma reprodução crua, nós vamos ter uma baixa qualidade na reprodução. Mas a sociedade não é uma reprodução crua, ela é uma reinvenção da reprodução. Então a gente vai perceber que o elemento que foi inicial é muito diferente do elemento que se encontra lá na frente. Basta dizer que os índios que estavam no Brasil em 1500 são parentes do mesmo português que veio lá de Caravelas. Só que o que aconteceu é que esse parentesco foi distanciado em cerca de 50 mil anos, dado a busca desses mesmos parentes pelas novas terras. Quando chegaram no Brasil, um oceano se levantou entre os dois povos e uma distância cultural de 50 mil anos gerou dois grupos muito diferentes, apesar de ter o mesmo pai, Adão, de 60 mil anos atrás. Ou seja, a sociedade vai evoluindo dentro desse contexto, criando novas rotinas, novas instituições e assim por diante, novas sociedades. Vamos voltar ao material. A segunda forma que nós vamos sustentar é a questão da nova economia institucional, onde nós vamos perceber que os ambientes institucionais vão gerar estruturas de governança diferentes e também vão gerar indivíduos diferentes. Os indivíduos são, portanto, fruto da estrutura de governança, da mesma forma que a estrutura de governança é fruto dos indivíduos. E isso cria nosso ambiente institucional. Então, o que nós temos, meu povo? Que as pessoas vão estabelecer a estrutura de governança. Quando rompeu, por exemplo, o Império e começamos a República, foram os indivíduos que fizeram isso. Eles estabeleceram aquela estrutura. E aquela estrutura gerou um ambiente institucional onde regras começaram a ser criadas, onde formas de comportamento foram sendo apresentadas, e isso influenciou os indivíduos. Ou seja, aquilo que os indivíduos criaram acabou intervindo nos novos indivíduos. Aquela estrutura gerou um ambiente institucional que, por sua vez, gerou uma nova estrutura e assim por diante. Então, o ponto-chave que nós estamos demonstrando para vocês é isso. Muitas pessoas falam, vamos punir os culpados. Mas muitas vezes o culpado é fruto de uma instituição. Algo foi tornado como um elemento tão normal que ele não se vê como um culpado. Ele somente se vê usando uma regra do jogo, um processo institucional. Quem não faz aquilo está fora do jogo. Então, o nosso aspecto, dentro da formação econômica, é entender como podemos mudar essa regra do jogo, evitar que novos indivíduos sejam inseridos nessa rotina que parece para todos que estão naquele ambiente como uma coisa natural. No Japão, quando começou o processo de industrialização pós-guerra, uma principal preocupação do governo foi essa,
estabelecer uma nova cultura, uma cultura de qualidade, uma cultura de estudo, uma cultura de comprometimento com o seu povo. Porque mudando a instituição, mudaria-se daí o indivíduo. Mas instituições são formadas primeiramente com indivíduos. Então, o início desse processo, desse círculo de virtudes, primeiro tem que romper com os círculos de vícios. E para isso nós temos que ter um paradigma construído por pessoas que questionam, pessoas como você. Dentro do livro recebido por vocês notarão que, em uma certa parte, um dos autores vai falar que o ponto-chave para o desenvolvimento de uma sociedade é a educação. A educação que consiste no processo de abstração. É muito fácil a gente conseguir aprender uma coisa que nós temos contato sólido. Ou seja, vou consertar um carro, eu pego a peça, eu verifico onde ela se encaixa, eu tenho essa questão da construção física. Mas para construir um carro, eu tenho que ter abstração, entender como é que é a lógica de cada componente, mesmo sem ter os componentes para pegar. Esse processo de construção abstrata, ou seja, sem ter algo sólido para você me sustentar, é o que torna o mundo mais evoluído, que desenvolve um país. E essa abstração vem do ensino, do aprendizado. Então, as faculdades, os cursos técnicos, têm que ter essa função de passar para as pessoas essa possibilidade de abstração. Quando isso acontecer, as pessoas serão capazes de, quando mudar uma tecnologia, abstrair esse novo conhecimento à sua realidade. Eles vão conseguir se adaptar ao novo ambiente. Resumindo, todo mundo pode aprender. O que está em jogo agora é a velocidade que isso vai ocorrer. Quanto mais apto for a pessoa ao aprendizado, mais apta será a sociedade onde ela está inserida a se desenvolver. Mas por isso, nós precisamos aprender a romper paradigmas. Venha ao material. O livro de Narlock, 2011, apresenta vários estudos contemporâneos que mostram uma história do Brasil bem diferente dos paradigmas então reinantes até 1990. Por exemplo, os escravos tinham escravos. Já pensou nisso? Os escravos tinham escravos. Estamos habituados a trabalhar com o contexto de que os escravos foram forçados pelos brancos, no caso, os índios e os negros foram forçados a trabalharem como escravo, porque o branco desenvolveu essa filosofia do escravagismo, na questão de ter escravos. E o que a gente acaba estudando nesses novos documentos é que os índios tinham escravos, no sentido de que eles aprisionavam pessoas de aldeias opostas, matavam essas pessoas, usavam isso como uma moeda de troca. E os negros? A cultura do escravo, a questão do uso da mão de obra escrava já existia na África. Os portugueses, quando chegaram à África, tomaram conhecimento, segundo Narlock, sobre isso. Então, aconteciam coisas interessantes. Os escravos negros eram escravos de outros negros. Uma tribo, quando invadia a outra, quando dava uma guerra, pegava para si os vencidos e os transformavam em escravos. Existia um mercado para negociar esses escravos. E o que o escravo fazia quando conseguia a sua liberdade? Buscava escravos para si. É um choque. Eu mesmo não tinha sido ensinado dessa forma. Os estudos começam a mostrar esse lado da história que não foi nos contados. E a gente pode ficar assustado, mas há de se entender que naquela época aquilo era uma instituição para eles. E pode ser que daqui no futuro a gente reveja os conceitos históricos e fale, opa, tinha um pequeno equívoco naquilo. Mas por enquanto, na nossa sociedade atual, contemporânea, é o que está sendo pregado. Se está certo ou errado, não vou entrar no mérito. Eu só quero abrir o seu horizonte para ver. Aquela sociedade, naquele momento que ocorreu a escravidão, como é que ela estava constituída? Esse livro é uma provocação nesse sentido. Mas uma coisa nós temos que ter certeza. Escravidão sempre é errado. Não importa quem seja. Tá certo? Nesse caso, naquele tempo, o negro tinha escravos brancos. Os portugueses, muitas vezes, quando iam para a África, acabavam sendo presos nos embates que tinham e acabavam sendo escravos também. Daí,
Segundo o livro, os portugueses eram chamados pelos senhores deles, os negros que eram senhores desses escravos brancos, de meu branco, como aqui no Brasil eles chamavam de meu negro. Perceberam? Instituições, um oceano de diferença, e a escravidão estava presente. O negro escravizando o branco escravizando o negro. Naquele contexto, naquele momento, a eles parecia uma coisa tão natural. Hoje nos choca, e com toda razão. Veja o segundo tópico. Vamos voltar ao material. Dom Pedro era mais republicano que a República. Pessoal, analisa isso comigo. A República surgiu para nos dar liberdade, o direito de escolha. Como dizer que Dom Pedro II era mais republicano que os republicanos? Que a República? Absurdo. Segundo o livro, nós temos um ambiente onde Dom Pedro aceitava as críticas da população, não censurava os jornais, chamava o pessoal para discutir sobre as decisões que seriam tomadas. Enfim, ele dava uma certa liberdade. Na verdade, quando você olha a história, do período da Segunda República, é um dos períodos que a gente tem maior tranquilidade interna, o menor número de revoltas. Parece que naquele ambiente a economia estava um pouco mais tranquila. Temos a explosão do café, no sentido que o café começa a tornar uma potência no Brasil. Temos um saldo da balança comercial mais ou menos tranquilos. Temos uma briga do pessoal da monarquia, tentando libertar os escravos, sendo que o pessoal do comércio e das indústrias, das fazendas, resistindo a isso. Dá a entender que quem queria a liberdade era o imperador. O imperador chegou até a falar que estava cansado da questão do império e queria se tornar um presidente. Olha como uma coisa é engraçada quando você olha a história nesse outro paradigma. Vamos ao terceiro tópico. Na África existiam portugueses escravos e negros, e portugueses escravos de negros. Essa parte eu já tinha comentado, me antecipei até ela, mostrando que a escravidão não é uma coisa que foi elaborada, que foi construída pelos brancos, no sentido de chamado brancos, os portugueses, os ingleses. Não, é uma questão que remonta a instituições muito anteriores. Basta ver na questão do Egito, com a história lá do Êxodo, basta ver um monte de outras questões históricas. Por isso que a gente tem que despir os nossos personagens com o manto do heroísmo, com o manto do vilão. Temos que olhá-los como pessoas inseridas num ambiente histórico que, naquele momento, ditava as regras que deviam ser seguidas. Basicamente, era isso que você devia entender na aula de hoje. O mundo é entendido segundo o paradigma que está vigente naquele momento. E é assim que ele olha para o momento, para o futuro e para o passado. Só que o paradigma está sendo reconstruído a cada momento. E talvez lá no futuro a gente vai olhar o passado e vai falar, não era bem assim. E dar uma nova versão. Mas isso não tira o mérito daqueles que viveram naquele tempo. Cada um fez o melhor que pôde, segundo a sua percepção. Bom, vamos sintetizar tudo o que foi dito? Vem comigo no quadro. A formação econômica brasileira é uma interpretação da realidade econômica, segundo a percepção histórica dos estudiosos. Como já disse, dentro do período que aquele estudioso viveu, dentro do período do paradigma que ele tem, que lhe foi dado na sua formação e pela sua sociedade, e uma visão, uma percepção que se cristaliza mediante as lentes paradigmáticas de cada observador. Resumindo, nós vamos estudar a formação econômica do Brasil segundo o nosso atual paradigma, segundo o momento que nós estamos inseridos, vendo a opinião desses autores que igualmente estão inseridos num período contemporâneo. Só que cada um vai enxergar, ter uma percepção da mesma história sob óticas diferentes, dada essa questão da diferença de formação que eles têm, da diferença de experiências de vidas que tiveram, e essas diferenças todas vão formar uma imagem mais próxima do que realmente aconteceu e como isso impactou na nossa sociedade. Então, a partir da próxima aula, veremos as histórias. A história do Brasil. Várias histórias que foram contadas desde o descobrimento do Brasil até o dia de hoje, segundo paradigmas econômicos e segundo paradigmas históricos. Eles são o que nós temos mais próximo da realidade. E assim mesmo, ainda podem estar muito distantes. Quem vai dizer para a gente é a história que virá.